Meu nome é Samara, tenho 21 anos e até hoje não consigo falar desse episódio sem sentir um arrepio percorrer cada centímetro do meu corpo. O que aconteceu naquela estrada isolada do Peru em 2018 foi algo que marcou profundamente não só a mim, mas a todas as pessoas que estavam naquele ônibus. Eu fazia parte de uma equipe amadora de vôlei e havíamos viajado até uma cidade chamada Yarinacocha, próxima de Pucallpa, para disputar um torneio que reuniu vários times da região. Nós, para a nossa própria surpresa, ficamos em segundo lugar. Eu lembro que a sensação era de vitória, mesmo que não tivéssemos conquistado o primeiro lugar. Estávamos felizes, exaustos, vibrando com a adrenalina que domina qualquer pessoa depois de um campeonato. Mal sabíamos que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e não seria dentro de uma quadra. A viagem de ida tinha sido tranquila. Fomos conversando, dormindo, brincando, mas a volta seria lembrada como o dia em que cruzamos um limite invisível da realidade, o momento em que o sobrenatural deixou de ser apenas histórias e se tornou algo palpável, sufocante, cruel. O ônibus era de 2 andares, daqueles comuns em viagens longas pelo interior do Peru. Eu estava lá no fundo do segundo andar, junto com as minhas amigas e alguns colegas do time. A oposta, a ponteira, o levantador e o central, além do nosso treinador, o Sr. Alberto, um homem experiente daqueles que já viram de tudo, mas que raramente demonstravam medo de algo. A estrada pela qual voltaríamos era famosa entre os motoristas por ser estreita e mortal. De um lado, paredões enormes de pedra, do outro, abismos tão profundos que apenas o vento ousava descer. E por toda a extensão da pista, cruzes. Pequenas, grandes, tortas, novas, velhas, centenas delas, talvez milhares. Cada uma memória de alguém que não conseguiu completar a travessia. Era noite quando partimos. Eu lembro disso com perfeição, porque o céu estava completamente limpo e a lua parecia acompanhar o ônibus, como se estivesse nos observando. Estávamos conversando sobre várias coisas e, de repente, como acontece naturalmente entre jovens, o assunto desviou para o sobrenatural. Histórias de família, lendas urbanas, experiências pessoais que cada um ali jurava terem sido reais. A conversa começou leve, com risadas e provocações, mas rapidamente mudou de tom. A oposta, uma menina alta e extrovertida chamada Lídia, comentou que havia lido em algum lugar que espíritos se manifestam mais facilmente em estradas onde morrem muitas pessoas. O central, Ernesto, que sempre foi o mais calado, apenas levantou a cabeça e disse: "Nesta estrada, então, deve ter espírito para dar e vender." Ele soltou um riso abafado, mas sem humor. O treinador pediu para mudar de assunto, mas ninguém deu muita importância. Foi então que o levantador, Mauro, citou um trecho de uma música famosa do grupo Racionais MCs, dizendo em tom de brincadeira que já tinha visto Jesus de calça bege e o diabo de terno. Todo mundo riu, mas de forma nervosa. Ele repetiu a frase mais uma vez, dessa vez mais alto, como se quisesse provocar o destino. "Eu vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno." Eu senti um arrepio na hora. Não sei explicar, mas algo dentro de mim pareceu se retrair. A conversa continuou por mais alguns minutos, mas logo todos fomos ficando silenciosos. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o peso da estrada, ou talvez fosse aquele sentimento inexplicável de que algo estava prestes a acontecer. O ônibus avançava lentamente, serpenteando pelo caminho estreito. Lá fora, o vento parecia sussurrar coisas que eu não conseguia entender, e as cruzes à beira da pista passavam como sombras de pessoas que ainda buscavam descanso. Foi então que aconteceu a primeira coisa estranha. Eu estava olhando para o corredor da frente, onde havia uma pequena escada que conectava o primeiro andar ao segundo.
De repente, eu juro pelo que tenho de mais sagrado, vi um vulto completamente negro passar rapidamente da escada para o lado esquerdo do ônibus. Não era uma sombra comum. Era mais densa, mais pesada, como se tivesse massa. Um corpo, mas sem forma definida. Na mesma hora, meu coração disparou. Soltei um grito instintivo. Eu acabei de ver um vulto, passou correndo ali na frente. Todos olharam ao mesmo tempo. O silêncio se tornou cortante. E então, para meu terror, o líbero, que estava sentado alguns bancos à frente, disse: "Eu também vi." O sangue gelou nas minhas veias. A confirmação de outra pessoa fez tudo aquilo se tornar real demais. O razoável ainda seria pensar que todos estávamos cansados e que alguém confundiu algum movimento com uma sombra. Mas ouvir outra pessoa afirmar que tinha visto a mesma coisa fez minha respiração falhar. O central, Ernesto, que estava com o capuz cobrindo parte do rosto, murmurou: "Fiquem de boa. Ele já foi embora. Só passou." Ele falou como se estivesse acostumado com aquilo, como se ver vultos fosse algo comum. Isso me deixou ainda mais nervosa. O treinador tentou acalmar todo mundo, dizendo que aquela estrada tinha fama mesmo, que muitos motoristas relatavam ver coisas, mas que aquilo não significava nada, que era só impressão ou o cérebro pregando peças. Mas eu sabia que não era, porque eu tinha visto algo, e não foi pouca coisa. Alguns minutos se passaram. O ônibus continuou avançando. Lá fora, o vento parecia mais forte, mais frio. E então, decidi falar de novo sobre o vulto. Antes que eu pudesse terminar a frase, o central e o levantador olharam um para o outro, com um olhar assustado, e contaram algo que fez tudo dentro de mim tremer. Eles disseram que tinham visto, na pequena televisão desligada, que ficava pendurada no teto, a figura de um homem de terno. Era como um reflexo, mas a TV estava desligada. Não havia nada que pudesse criar aquela imagem, nada que pudesse refletir um rosto que não existia ali. O levantador Mauro descreveu: era um homem de terno escuro, olhando para a gente como se estivesse dentro da tela. Quando ele disse isso, eu senti minhas mãos ficarem geladas. A oposta começou a rezar baixinho. O treinador perdeu completamente a postura calma. Ele pediu para todos ficarem juntos, respirarem fundo e não olharem mais para a TV. Mas era tarde demais. Assim que paramos de falar sobre aquilo, uma onda de frio tomou conta do ônibus. Não era um frio natural, era um frio que parecia vir de dentro da gente, como se o ar estivesse sendo drenado. Todos começaram a reclamar de dificuldade para respirar. Eu coloquei a mão no peito, tentando puxar ar, mas ele simplesmente não vinha. Era como se alguém estivesse sentado sobre meu peito. O levantador foi o que mais sofreu. Ele começou a passar muito mal, a ponto de se deitar no corredor porque não conseguia se manter sentado. O rosto dele ficou pálido, quase cinza. Ele tremia. O treinador tentou ajudar, mas não havia muito o que fazer ali, no meio da estrada, cercados por abismos e cruzes. Depois de alguns minutos, o ar pareceu voltar lentamente. Ele conseguiu respirar, mas estava muito fraco. Quando voltamos para casa, ele foi diagnosticado com pneumonia, algo que ele não tinha antes da viagem. E assim que cruzamos a fronteira e deixamos aquela estrada maldita para trás, o frio sumiu como se nunca tivesse existido. Até hoje eu me pergunto o que aconteceu naquela noite. Será que foi apenas coincidência? Foi só medo coletivo criando ilusões? Ou será que realmente havia algo dentro daquele ônibus? Algo atraído pelas histórias que contamos, pelo trecho da música repetido como provocação? Eu não sei, mas eu sei o que eu vi. E sei que nunca mais quero passar por aquela estrada novamente. Nunca mais.
Meu nome é Laerte, mas hoje não estou aqui para falar sobre mim. Estou aqui para contar, com minhas próprias palavras, 3 relatos vividos por meu pai, um homem chamado Aristeu Ferreira, caminhoneiro por toda uma vida, um homem simples, rígido, mas de coração imenso. Ele já passou dos 80 anos e mesmo com a memória falhando às vezes, essas 3 histórias ele sempre lembra como se tivessem acontecido ontem. Sou do Distrito Federal, nascido e criado em Brasília, e desde muito novo eu o ouvia contar essas experiências sentado na varanda, enquanto o vento da noite batia nas árvores e seus olhos pareciam voltar no tempo. Cada detalhe, cada pausa, cada suspiro, tudo me fazia perceber que o que ele viveu não era invenção, não era exagero, não era lenda, eram marcas profundas gravadas na alma dele. Agora eu vou narrar cada um desses episódios do jeito que meu pai sempre contou, mas assumindo sua voz. É como se o próprio Aristeu estivesse falando com vocês agora. Primeiro relato: a entidade que entrou pela janela do caminhão. Meu filho, isso aconteceu quando eu ainda tinha pouco mais de 30 anos. Eu dirigia um caminhão Ford antigo, daqueles barulhentos, que fazia o motor vibrar até a alma. Era uma tarde quente, mais quente do que qualquer uma que eu já tinha vivido. Eu tinha feito uma parada num posto perto de Formosa para comer alguma coisa e esticar as pernas. Almocei rápido, tomei uma água gelada e logo voltei para a estrada, porque naquela época eu tinha prazo para cumprir e 6 filhos pequenos para alimentar. A estrada estava vazia. O sol forte dava aquela tremedeira no asfalto. Era por volta de 2 horas da tarde, quando passei por um sujeito parado no acostamento. Ele era alto, forte, muito mais forte do que qualquer homem que eu já tinha visto. Parecia ter uns 40 e poucos anos, pele muito escura, os músculos marcados, usando apenas uma calça surrada e um par de botas enormes. Nada de camisa. O corpo dele reluzia no sol. Quando passei por ele, olhei rápido pelo retrovisor, mas não dei importância. Caminhoneiro vê de tudo na estrada. Continuei dirigindo, mas foi aí que eu senti aquele arrepio que sobe devagar, começando nos pés, subindo nas pernas, na barriga, no peito, até chegar na nuca. Quando esse arrepio chega na nuca, meu filho, é porque tem alguma coisa errada. Eu virei o rosto devagar, como quem tem medo de olhar, e foi quando eu vi. Aquele homem estava sentado ao meu lado, dentro da boleia, como se estivesse ali o tempo todo. O caminhão não fez barulho, não balançou, não deu sinal nenhum de que alguém tinha entrado. Ele simplesmente estava ali, sentado, imóvel, olhando para frente. Eu gelei. Ele virou o rosto e olhou diretamente para mim. Nunca vou esquecer o que vi nos olhos dele. Não eram olhos humanos. Eram vermelhos, completamente vermelhos, como brasa acesa, fundo de um fogo antigo, um fogo que parecia vivo, consciente, maligno. Eu tentei falar alguma coisa, mas não consegui. A garganta secou, minha respiração travou. As mãos ficaram geladas no volante. A única coisa que consegui fazer foi rezar. Rezei o credo como nunca tinha rezado antes, me agarrando em cada palavra como se cada uma fosse uma corda me puxando de volta à vida. Ele não se mexeu, só me olhava firme, como se estivesse examinando minha alma. Aí, quando eu terminei a reza, alguma coisa dentro de mim mandou que eu reagisse. Levantei a mão direita e dei um tapa forte, exatamente onde ele estava. Meu filho, eu juro por tudo o que é sagrado, ele saiu voando pela janela. Voou como se tivesse sido puxado por alguma força invisível. Saiu girando no ar, desaparecendo tão rápido que eu quase duvidei do que tinha visto. Mas aí eu olhei para baixo e lá estavam as botas dele, batendo sozinhas no assoalho, como se os pés ainda estivessem dentro delas. E então sumiram, simplesmente desapareceram. Segundo relato: o caminhão que pedia uma cruz. Esse segundo relato não aconteceu comigo diretamente, mas com um grande amigo chamado Eurico,
um dos melhores caminhoneiros que já conheci. Ele faleceu na estrada quando o caminhão dele caiu de uma ponte. Foi uma tragédia que ninguém esquece. Passou um tempo e a empresa decidiu reformar o caminhão. Consertaram tudo, deixaram ele praticamente novo e me entregaram para seguir viagem. Eu já fiquei desconfortável no início. Caminhoneiro é supersticioso, tem coisa que a gente sente, e eu sentia o caminhão pesado. Não o peso da carga, mas um peso diferente, espiritual. A primeira viagem com ele já começou estranha. O rádio ligava sozinho. Às vezes desligava, mesmo com a chave desligada. As luzes piscavam sem motivo. O motor mudava de som, como se alguém estivesse acelerando sem pisar no pedal. Mas o verdadeiro medo começou quando eu passei pela primeira vez no exato local onde o Eurico morreu. Quando cheguei lá, o caminhão simplesmente morreu. O motor apagou completamente. A chave não funcionava, nem sinal de vida. Esperei uns minutos ali parado, rezando baixinho, e depois de um tempo, o caminhão ligou sozinho, comigo dentro, sem eu encostar em nada. E aí ele buzinou. 1, 2, 3 vezes. Sozinho. Meu sangue gelou. Isso se repetiu várias vezes, dia após dia. Parecia que o caminhão pedia algo, como se estivesse incompleto, inconformado, preso entre dois mundos. Eu contei tudo para sua mãe. Ela sempre foi uma mulher de fé muito forte. E ela me disse: Aristeu, o Eurico precisa de uma oração. Ele não descansou. Vá até o local, coloque uma cruz e reze por ele. Eu fiz exatamente isso. Voltei lá, desci do caminhão, levei uma cruz de madeira que eu mesmo fiz, enterrei no chão perto do barranco e rezei por ele como nunca tinha rezado por ninguém. Depois disso, nunca mais aconteceu nada. Nada. O caminhão nunca mais apagou sozinho, nunca mais ligou sem ajuda, nunca mais buzinou, nunca mais passou marcha sozinho. Tudo voltou ao normal. Terceiro relato, o aviso de morte. Essa parte, Laerte, você vai lembrar. Você ainda era pequeno, tinha por volta de 7 anos. Eu tinha chegado de uma viagem muito cansativa. Tomei banho, jantamos juntos e fui dormir cedo, como de costume. Era por volta de 3 horas da madrugada quando acordamos com 3 batidas fortes na porta. 3 batidas muito claras, firmes, como se alguém estivesse chamando. E a voz veio logo em seguida: Aristeu, chamando meu nome. A sua mãe acordou assustada. Você também. Sua irmã começou a chorar. O silêncio da casa era tão grande que parecia que as paredes estavam segurando a respiração. Eu fui até a porta. Abri. Não havia ninguém. A rua estava completamente vazia. Nenhum carro, nenhuma pessoa, nenhum som. Voltei para dentro, mas as batidas continuaram. Uma, depois outra, depois outra. Era como se o mundo inteiro estivesse chamando meu nome. A noite inteira foi assim. Um tormento. No dia seguinte, logo de manhã, recebemos um telefonema. Era a notícia de que o Antônio, um dos meus amigos mais antigos das estradas, tinha morrido, exatamente às 3 horas da madrugada, no mesmo instante em que as batidas começaram. Relatos como os de Aristeu revelam algo que muitos ignoram. A estrada é um território silencioso, vasto e vulnerável, onde vidas se cruzam, onde tragédias se acumulam e onde emoções intensas se fixam como marcas permanentes. Não surpreende que caminhoneiros expostos constantemente à solidão, ao perigo e à imprevisibilidade da noite testemunhem fenômenos que escapam à lógica comum. Esses relatos, embora assustadores, carregam o peso emocional de quem viveu cada detalhe e mostram que há muito mais nas estradas do que apenas poeira, curvas e quilômetros sem fim. O relato apresentado por Samara demonstra como brincadeiras envolvendo temas espirituais podem abrir portas emocionais e psicológicas que deixam as pessoas mais vulneráveis ao medo e à sugestão. Quando um grupo inteiro,
especialmente em um ambiente isolado e carregado como uma estrada repleta de memórias trágicas, começa a falar sobre aparições, espíritos e entidades, cria-se um clima propício para manifestações, sejam elas reais ou fruto da amplificação coletiva do terror. O episódio serve como alerta. Histórias sombrias, quando misturadas a lugares energeticamente densos, podem se tornar catalisadores de experiências que ultrapassam o limite do racional.